Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do maior workshop científico online e gratuito de análise corporal do Brasil. Que bom que você está aqui acompanhando a esse segundo vídeo. Hoje nós vamos te explicar como a mente e o corpo humano são formados em um processo paralelo de 5 etapas que moldam tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. E se você não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você pare de assistir esse vídeo e vá assistir ao primeiro, senão você não vai conseguir acompanhar direito esse workshop. E lembre-se também de assistir a análise gravada que foi disponibilizada como presente no momento em que você se inscreveu. Nós enviamos o link dessa análise para o seu e-mail. E se por acaso você não estiver recebido, preste atenção. Mande um e-mail para presente@ocorpoexplica.com.br que o nosso sistema vai te responder automaticamente com a cópia do seu presente. E se você não baixou ainda a sua apostila de acompanhamento, faça isso. Baixe e imprima a sua apostila clicando no botão de download disponível logo aqui abaixo desse vídeo. E não se esqueça de reservar na sua agenda a próxima segunda-feira, quando nós faremos uma aula online para tirar dúvidas e fazer 2 análises ao vivo às 20 horas no horário de Brasília. O link dessa aula vai ser enviado para o seu e-mail, então fique de olho no seu e-mail e para a gente não perder tempo, vamos direto ao que interessa. No vídeo anterior você descobriu que o mercado do desenvolvimento humano está passando por uma enorme inovação e que as pessoas querem a verdade sobre o que realmente está acontecendo com elas, ao invés de ficarem recebendo apenas justificativas técnicas. E você viu que existe então uma super oportunidade para você se tornar o profissional que consegue dar as respostas que as pessoas buscam e revelar para elas as verdades que elas precisam utilizando as 5 sensações básicas configuradas no nosso sistema nervoso. E nós te prometemos que você iria descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. E para isso, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo, na história das descobertas da mente, mais precisamente na década de 30. E para te guiar por essa viagem, ninguém melhor do que a doutora Vanessa. Vamos lá então fazer uma pequena viagem no tempo. Mas antes eu preciso compartilhar com você o quanto eu estou feliz por você estar aqui. É muito bom poder compartilhar com você esse conhecimento científico incrível que está transformando a carreira de muitos psicólogos, coaches, terapeutas, muitos profissionais do desenvolvimento humano e, consequentemente, a vida de muitas pessoas pelo mundo afora. Afinal, o Corpo Explica já rompeu as fronteiras do Brasil graças à internet. E eu também estou muito feliz pela quantidade de mensagens que nós recebemos até agora. Olha, foram muito mais mensagens do que a gente estava esperando. E o mais legal é que foram muito mais agradecimentos, manifestações de esperança e de incentivo do que pedradas. E no meio de tantas mensagens também tinham muitas perguntas. E eu resolvi separar 2 delas para responder aqui. Uma foi em relação à diferença entre o Corpo Explica e o Corpo Fala. Muitas pessoas fizeram essa pergunta até por ter muita gente da PNL assistindo esse workshop. Então vamos lá. O Corpo Fala trabalha uma abordagem exclusivamente comportamental e traz uma análise que vai observar os gestos, a postura e os comportamentos das pessoas. Por exemplo, se a pessoa está com o braço cruzado, isso quer dizer uma coisa. Se ela estiver balançando o pé, quer dizer outra. Se ela olhar para cima, para a direita, quer dizer uma coisa, para a esquerda, quer dizer outra. Isso é legal, ajuda em muitos casos, mas não tem nada a ver com o Corpo Explica. Nós trabalhamos questões existenciais e não apenas comportamentais. E o nosso olhar é para a estrutura física, para o formato biológico do corpo. Nós não analisamos se a pessoa olha para cima, se ela cruza os braços ou se ela balança a perna. Nós observamos o formato de cada parte do corpo mesmo. O tamanho dos olhos, o formato do braço, para a grossura da perna, o tamanho do bumbum. Inclusive a ferramenta que nós desenvolvemos passa por cada parte do corpo para você ir pontuando quanto de cada um dos 5 traços de caráter tem presente ali, baseado em cada um dos 5 tipos de formatos que você já vai aprender. A pessoa que fez essa pergunta com certeza não assistiu a análise gravada que a gente disponibilizou. E é muito importante vocês assistirem. Quanto mais você aprender do Corpo Explica até a próxima segunda-feira, mais você vai aproveitar o nosso encontro online que vai acontecer às 20 horas no horário de Brasília. Não perca, beleza? E a segunda pergunta que apareceu muito foi se nós inventamos tudo isso ou se tem alguma fundamentação científica.
Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o que nós criamos foram as técnicas de análise, as nossas próprias ferramentas, a abordagem determinista e formas de conduzir o processo de análise. Isso tudo é criação nossa. Essas ferramentas não existiam em lugar nenhum do mundo, elas foram criadas e registradas por nós. Mas tudo que nós criamos foi a partir de pelo menos 3 ciências diferentes que se complementam e nós trouxemos o nosso olhar e principalmente a nossa linguagem. E nesse ponto eu tenho que reconhecer que eu amo muito trabalhar com esse trio. Com o Guilherme por conseguir combinar tão bem todo o seu conhecimento sobre a estrutura física do corpo e tudo que ele sabe sobre desenvolvimento humano, especialmente sobre sistêmica, relacionamento e família. E com o Elton, por ser a pessoa mais inteligente que eu conheço e ter essa facilidade com a comunicação que ele tem. Eu já trabalhei com muita gente inteligente em pesquisas na universidade, mas o Elton é simplesmente um gênio e o Corpo Explica só existe como existe por conta da combinação que nós 3 conseguimos fazer das nossas especialidades complementares. E para você entender como a mente e o corpo são formados e onde tudo isso começou, nós vamos voltar no tempo agora, no início do século XX, no auge dos tempos da Escola de Psicanálise de Viena, nos tempos de Freud, o pai da psicanálise. E eu não sei se você sabe, mas antes do Freud, o olhar da medicina para o corpo humano era um olhar exclusivamente biológico, físico e estrutural. A grande revolução que o Freud causou, a essência do seu legado foi alertar a medicina para a existência de uma mente dentro daquele corpo físico, biológico e motor. Imagine a medicina olhando para o corpo humano como uma máquina e de repente um dos médicos, que era o Freud, começa a falar que tem uma mente ali dentro daquele corpo. Isso foi uma revolução gigantesca e fez com que a medicina desenvolvesse um olhar atento e curioso para o mundo mental, emocional e sentimental do ser humano e muita coisa foi criada a partir disso. Se o Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível, já teria mudado o rumo do mundo, da ciência e da humanidade de um modo geral, assim, de forma absurda. Nós somos profundamente gratos ao Freud por suas descobertas, mas nós estamos voltando no tempo de Freud para te apresentar uma outra pessoa, uma figura fantástica, pouco conhecida do universo do desenvolvimento humano, que na nossa visão deu um passo tão grande quanto o de Freud nas descobertas desse universo paralelo que é a mente humana. O nome dele é Wilhelm Reich, um médico, psicanalista, cientista natural, que naquela época era colaborador de Freud em muitas pesquisas. No início da década de 20, em 1921, Reich passou a atender pacientes que o Freud encaminhava para ele na Clínica Psicanalítica de Viena. E nessa época, o Reich fez descobertas tão incríveis e gerou tanto resultado que chegou a se tornar presidente dessa Clínica Psicanalítica de Viena em 1922, criando logo em seguida, com o apoio do Freud, o Seminário de Técnica Psicanalítica de Viena, com o objetivo de aperfeiçoar a abordagem psicanalítica. E nesse momento da história foi que Reich deu início aos estudos e à sistematização da análise dos caracteres que você vai conhecer aqui. Para simplificar o que Reich fez, que abriu um mundo novo para as descobertas da mente, nós podemos dizer o seguinte: se o Freud foi o cientista que chegou para a medicina e disse, peraí, tem uma mente aí dentro desse corpo e a gente precisa dar mais atenção para ela, o Reich foi o cientista que chegou e disse, não tem uma mente dentro desse corpo, a mente e o corpo são uma coisa só. E essa foi, sem dúvida, a grande descoberta de Reich. Enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente, literalmente de olhos fechados, ou de costas para o corpo humano, Reich passou considerando o formato do corpo enquanto ele tentava analisar a mente, considerando corpo e mente como uma coisa só. E os resultados foram fantásticos. Tanto é que os pacientes que não estavam tendo muito avanço na clínica psicanalítica, o Freud encaminhava para o Reich. Ele atendia observando não apenas o que as pessoas falavam, mas observando também as reações, as expressões e principalmente o formato do corpo delas. Foi quando ele percebeu que pessoas com problemas, reações e sensações parecidas também tinham o corpo parecido. A partir daí, o Reich mergulhou na análise e no estudo do corpo e da mente como uma coisa só. E o fato dele também ser médico, psicanalista e cientista natural contribuiu muito para suas descobertas, que posteriormente deram base para o surgimento de técnicas como a da bioenergética desenvolvida por Alexander Lowen. Muita coisa surgiu no mundo após as descobertas de Reich, inclusive o Corpo Explica, que apesar de nós utilizarmos uma combinação de vários conhecimentos científicos,
a gente precisa reconhecer o quanto as descobertas de Wilhelm Reich, além de incríveis, foram fundamentais para tudo que nós criamos. Antes de chamar o nosso especialista em corpo para te explicar como a mente e o corpo humano são formados, deixa eu te apresentar qual estrutura de explicação nós vamos utilizar ao longo dessa parte mais técnica do nosso workshop para você conseguir acompanhar com facilidade e nós conseguirmos correr um pouco mais para te entregar o máximo de conteúdo. Preste atenção, existem 5 traços de caráteres e 5 formatos de corpos. Para você entender como cada um desses traços de caráteres se desenvolvem e dão para o nosso corpo o formato que eles têm hoje, nós vamos separar essa aula em uma estrutura de 4 pilares, com momento, dor, recurso e formato. Guarde isso, é assim que nós vamos te explicar cada um dos 5 traços de caráteres. E na medida em que nós formos explicando aqui, eu quero que você vá tentando identificar com qual traço de caráter você mais se identifica, tanto no formato físico do corpo, quanto no funcionamento da mente e nas fases da sua história, desde quando a sua mãe estava grávida de você. E não se preocupe se você se identificar com mais de um traço, é assim mesmo. Na verdade, você tem um pouco de cada um desses 5 traços, e o segredo do que nós fazemos aqui é a nossa capacidade de identificar o quanto de cada traço de caráter você tem na sua mente olhando para o formato do seu corpo. E quando a gente entende a presença e a intensidade de cada traço de caráter da sua mente olhando para o formato físico do seu corpo, a gente também entende a presença e a intensidade das dores, dos recursos que você carrega por causa da sua história. E para os que fazem parte do grupo dos mais céticos, eu vou te apresentar agora um elemento que vai te ajudar a entender a ponte entre a parte visível e a parte invisível da nossa mente. Esse elemento que faz a ponte entre esses dois mundos é a medula espinhal. É ela quem controla o processo de formação tanto da mente quanto do corpo. E para isso, vamos chamar o nosso especialista em corpo para te explicar como a mente e o corpo são formados em um processo de 5 etapas controlado pelo processo de mielinização da medula. Agora que você já sabe qual é a fundamentação científica por trás da formação do corpo e da mente, é hora de você entender como tudo isso acontece. E depois que você entender, com certeza vai ficar mais fácil para você escolher de que lado da inovação do desenvolvimento humano você quer ficar. E isso vai mudar radicalmente seus resultados financeiros e, obviamente, o nível de transformação dos seus atendimentos. Assim como centenas de profissionais como você que tinham dificuldade de atrair as pessoas e não conseguiam fechar muitos clientes. E que em muitos casos não se sentiam 100% seguros em relação à transformação do cliente. Mas hoje, como analistas corporais, oferecem atendimentos com nível de resultado, alívio e cura que pouquíssimos profissionais conseguem oferecer no Brasil. Fora a transformação pessoal que eles vivem enquanto fazem a formação, especialmente por conseguirem voltar ao momento da formação dos seus traços de caráteres e se livrar das suas dores. Lembra da estrutura que o Elton falou que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato. Vamos seguir essa estrutura e o primeiro momento da formação que nós vamos conhecer e entender é o momento da gestação. A vida começa no útero, que embora nós não tenhamos memória consciente de como foi a nossa experiência no útero, a nossa mente e o nosso corpo estavam em formação e o nosso sistema nervoso registrou tudo. E sabe por quê? Porque o processo de mielinização da nossa medula começa enquanto nós ainda estamos no útero. E o que é esse processo de mielinização? Imagine que a sua medula é como um fio elétrico. Um fio elétrico tem a parte de cobre que conduz a eletricidade e a capa de plástico que protege a parte de cobre para que a eletricidade, a energia, não se dissipe. E é exatamente assim que a nossa medula funciona. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam a parte de cobre do fio elétrico. E por fora existe a capa de mielina, que seria a capa plástica do fio. Só que ela não se desenvolve por dentro e por fora ao mesmo tempo. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna, com os neurônios todos prontos. Mas esse fio ainda não está encapado. Ele começa a se encapar, se mielinizar no útero e só termina quando nós temos mais ou menos 5 anos de idade.
E esse processo de 5 etapas começa no cérebro quando nós ainda estamos no útero. E na medida em que nós vamos crescendo, depois do nascimento, essa mielinização vai descendo pela medula até o final. E é acompanhando esse processo de mielinização que os nossos caráteres são formados, dando tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo um determinado formato. E como tudo começa no útero, esse primeiro momento forma o traço de caráter esquizoide, o nosso primeiro traço de caráter. Não se assuste com os nomes. Nós optamos por manter a nomenclatura fiel à literatura científica em tudo que nós fazemos. Nos conteúdos abertos, na formação online de análise corporal, nos cursos de especialização, nas imersões de cura, em tudo que nós fizemos, nós mantivemos essa nomenclatura. E outro alinhamento importante de nós fazermos aqui é que nós não estamos falando de nenhum tipo de distúrbio ou de patologia clínica. Nós vamos tratar apenas da explicação básica da formação dos 5 traços de caráteres que têm nomes que você pode estar acostumado a ver aí associado com algum tipo de transtorno ou de patologia, mas não é. Atente-se apenas para a formação da mente e do corpo, que nesse primeiro momento, que é a fase do útero, a nossa mente já está formando o primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter do esquizoide. E se nós estamos falando de momento, dor, recurso e formato, como será que alguém pode sentir dor dentro do útero? O que acontece quando o bebê está no útero da sua mãe? Ele não entende o mundo do lado de fora, ele não sabe que esse mundo que nós conhecemos existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo. E muitas vezes acontece algo do lado de fora, no mundo da mãe, que afeta e interfere na estrutura do útero, que é o mundo do bebê. Imagine, por exemplo, uma mulher grávida que, de repente, o marido perde o emprego. Nesse momento, essa mãe vai ficar muito mais preocupada com o futuro dessa criança. Se ela vai ter condições de criar esse bebê ou não, se ela vai ter que trabalhar enquanto ele ainda estiver muito novinho, um monte de coisa ruim vai passar na cabeça dela. E esse bebê vai sentir tudo isso de dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. E talvez você esteja se perguntando, mas peraí, como é que ele sente e como isso afeta a formação da mente e do corpo dele? Ele sente porque toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico e físico vai se alterar na mesma hora e o útero muda. O mundo daquela criança muda junto. Quando está tudo bem, o corpo da mãe manda uma quantidade de sangue para alimentar aquele útero. No momento em que a mãe passa por algum estresse emocional do lado de fora, o estado fisiológico dela muda e o útero começa a receber muito menos sangue. Então aquele útero que estava quentinho, dilatado e confortável, fica duro, frio e desconfortável. Se a mãe está bem, o útero recebe um fluxo sanguíneo normal e fica confortável. Se a mãe não está bem, o útero fica desconfortável, muito desconfortável. E aí a pergunta é, o que esse bebê tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe? Ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição. Aquele bebê se sente rejeitado pelo útero e observe que ele se sente rejeitado pelo útero e não no útero. Toda vez que ele tenta existir, o mundo dele, que é o útero, fica ruim para ele. Pensa comigo, quando é que uma mãe lembra que está grávida? Geralmente quando o bebê se mexe. Então o bebê se mexe, a mãe lembra que está grávida, lembra do problema que ela está vivendo, fica preocupada, ansiosa e aí o útero recebe menos sangue e se fecha. Só que o bebê ele não sabe de nada. Ele só sabe que quando ele existe, o útero se fecha e é por isso que ele se sente rejeitado. Aqui é importante a gente deixar bem claro que nós não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo que ele percebia que naquele momento era o útero. Todos os traços de caráter são formados por momentos de dor e nós não podemos colocar peso nenhum nas outras pessoas, até porque a dor que molda o traço de caráter também dá para ele recursos e habilidades que vão fazer ele se diferenciar ao longo da vida. E para mim, essa é a parte mais bonita do Corpo Explica. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Muita gente que não entende direito o Corpo Explica acha que isso é uma limitação, mas na verdade é uma grande libertação. Você passa a ser quem você realmente nasceu para ser e assim consegue ser muito mais feliz e ter muito mais resultado. Quando as pessoas descobrem seus superpoderes,
Elas sabem das suas dores, elas perdoam o mundo, os outros e elas se permitem. E é muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloca no lugar de um bebê que está dentro de um útero se sentindo rejeitado pelo mundo. O que é que ele pode fazer? Ele não pode correr, ele não pode chorar, ele não tem com quem contar, ele não consegue chamar ninguém. Qual é a única coisa que ele pode fazer? É se desligar daquele mundo e é exatamente isso que ele faz naquele momento. E aqui é importante você lembrar em que momento está a mielinização. E ela está acontecendo toda no cérebro. Então, onde é que o sistema nervoso já se ramificou, já se mielinizou e já tem sinapses acontecendo entre os neurônios? É no cérebro. Por quê? Da nuca para baixo só existe o fio de cobre. A capa que controla essa energia ainda não desceu. A mielinização ainda está no cérebro. Então, o corpo vai concentrar toda a energia na cabeça, no cérebro. E é aí que a mente do caráter esquizoide ganha o seu principal recurso, que é a capacidade de imaginar, criar e racionalizar. Os esquizoides são pessoas extremamente racionais, criativas e imaginativas. Eles criam um mundo à parte em suas cabeças. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar, como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. Porque ele sente que quando ele existe, o mundo rejeita ele. Só que ele não tem controle sobre o corpo ainda. Se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmos, vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, se preocupar com o problema que está vivendo e mandar menos sangue para o útero, que é o mundo do esquizoide. Por isso ele consome praticamente toda a energia que tem no corpo com a cabeça. E isso faz com que o esquizoide tenha um corpo que tenha menos energia do pescoço para baixo. Imagine uma pessoa magra, com um corpo bem esticado, com as articulações bem presentes e uma cabeça grande. Esse é o formato que um corpo esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, ele precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. Por isso os esquizoides são magros. Sempre tem um aspecto de um corpo mais largado, cheios de pontas, e eles têm um olhar meio desfocado, meio desconectado da realidade e das pessoas. Inclusive, é por isso que geralmente eles usam óculos e têm as olheiras como a minha. O formato e o comportamento dessa mente é uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, fala pouco, não gosta de incomodar e prefere não existir. É uma pessoa extremamente racional e não gosta muito de contato. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, ele não troca nem de roupa. Para ele, o corpo serve para segurar a cabeça. Quer ver um exemplo extremo disso? Enquanto houver energia na cabeça, o mundo estará bem. Mas o processo de formação da mente e do corpo está apenas começando. A formação do traço de caráter esquizoide acontece durante a gestação, parto e primeiro mês de vida. E depois que esse bebê nasce, o processo de mielinização continua e a gente entra na formação do segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral. E qual é o momento de formação do traço de caráter oral? É o momento da amamentação e do desmame. Esse é o momento em que o bebê entra em uma fase de percepções sensoriais de audição, visão, olfato, tato e paladar. E ele está tendo esse monte de percepções novas porque a medula se mielinizou mais um pouco até a região da coluna cervical. E essa região do corpo está com novas sinapses acontecendo aqui. E esse bebê literalmente vai perceber o mundo pela boca. Essa é aquela fase que a criança coloca tudo na boca. Ela vai pegar o brinquedo e colocar na boca, ela vai colocar o pé na boca, tudo que ela conseguir pegar ela vai colocar na boca. E qual é a dor da fase oral que forma esse traço de caráter? É a dor do abandono. E nós não estamos falando da intenção da mãe, estamos falando de como o sistema nervoso do bebê registrou essa interação com o mundo. E se na formação do traço de caráter esquizoide o mundo da criança era o útero, na fase oral o mundo da criança é só a mãe. O pai e as outras pessoas não importam. Para esse sistema nervoso que está se desenvolvendo, o mundo ainda é apenas a mãe. O bebê está num estado de simbiose com a mãe, como se eles ainda fossem uma coisa só. E qual é a diferença da dor da rejeição do esquizoide para a dor do abandono do oral? Rejeição é medo de não ser aceito. É como se eu olhasse para você e já dissesse que eu não te quero. Abandono é diferente. Primeiro eu quis e depois eu te larguei, te deixei, te abandonei. E por que esse
esse bebê se sente abandonado nesse momento de amamentação e desmame? É porque ele sente que alguma necessidade básica dele não foi devidamente atendida. E diferente do esquizoide, que quando tinha alguma necessidade não podia fazer nada, agora, na fase oral, esse bebê pode colocar a boca no mundo. E como ela está cheia de novas percepções sensoriais, ela tem novas necessidades. E quando ela sente uma nova necessidade, ela chora. Ela sente fome, ela sente frio, ela sente dor, ela sente sono. E quando uma necessidade dessa não é devidamente atendida, ela se sente abandonada. E presta atenção nessa palavra devidamente. Não quer dizer que ela não foi atendida. Ela não foi devidamente atendida. Pode ser que ela tenha sido atendida demais ou atendida de menos. Nessa fase é muito comum a mãe colocar o peito, a mamadeira ou a chupeta na boca da criança sempre que ela chora. A criança está chorando de dor, ela ganha um peito. Tá chorando porque fez cocô, ela ganha uma mamadeira. Ela tá chorando, sei lá, porque a etiqueta do macacão tá incomodando, ela ganha uma chupeta. Ela ganhou alguma coisa na boca, mas a principal necessidade dela não foi atendida. Ela se sente abandonada mesmo com esse excesso de peito e de atenção. Pode acontecer o contrário também, da criança chorar, a mãe ir lá no berço, dar a mamadeira e largar a criança lá. Essa diferença, se foi de mais ou de menos, vai refletir tanto na mente quanto no corpo. E é o que nós chamamos de oral do excesso e de oral da falta. Mas como nós falamos, toda dor que molda o traço de caráter também traz recursos para eles. E os recursos do traço de caráter oral é a sua capacidade de se conectar, de se comunicar e de sentir. Para garantir que as suas necessidades sejam atendidas, o oral desenvolve uma habilidade incrível de se comunicar, de falar e de se conectar com as outras pessoas. São pessoas extremamente sentimentais. A gente costuma brincar aqui que a Vanessa não entende o que a gente fala, ela sente. Você reparou o quanto ela falou na hora de explicar o traço de caráter do oral? De nós três aqui, ela é a que mais fala, é a que mamou mais. Ela é a que mais sente e que menos tem poder de síntese. Eu sou mais objetivo e mais preciso com as palavras por conta do quanto de esquizoide eu tenho. Já a Vanessa, que é a mais oral do time, ela é a que mais fala, a que mais sente e que mais consegue se conectar com as pessoas. Essa combinação da dor do abandono e dos recursos da comunicação, da conexão e da sensação é o formato invisível do traço de caráter oral. Mas como você sabe, a mente molda o corpo. E qual é então o formato que o corpo do oral vai desenvolver? Para sobreviver sem ser abandonado, o sistema nervoso do oral vai dar para o corpo dele um formato mais fofinho, mais redondinho, mais infantil. Então, o oral vai ter aspectos arredondados no corpo, vai ser mais molinho e vai ter as perninhas mais curtinhas. A cara do oral quando pede alguma coisa é literalmente essa aí. Você conhece alguém assim? É muito difícil dizer não para uma pessoa oral. Os orais têm uma característica de sempre quererem mais. Eles precisam se preencher com mais atenção, mais contato, mais comida, mais tudo. O oral é extremamente intenso. Enquanto o esquizoide não gosta de incomodar e prefere ficar sozinho no seu mundinho, o oral, se você tentar sair de perto dele, ele vai grudar no seu braço para tentar te segurar. Como é o caso dessa figura aí, olha só. Redondinha, fofinha, com as pernas curtinhas e toca nas pessoas enquanto fala com elas. Aqui com a explicação desses dois traços de caráteres, você já pode identificar aí que nós temos um esquizoide ao extremo e uma super oral. O Elton tem quase 50% de esquizoidia, não é à toa que ele é esse gênio. Enquanto a Vanessa tem quase 50% de oralidade. É daí que vem a habilidade incrível que ela tem de sentir a dor do outro antes mesmo dele contar o que está acontecendo. A Vanessa é tão oral quanto o Elton é esquizoide. Ela sente tanto quanto ele pensa. São dois mundos completamente diferentes. E eu é que sei o desafio que é fazer a ponte entre esses dois extremos. É claro que eu não sou só esquizoide, esse é o meu principal traço de caráter. Assim como a Vanessa não é só oral, e você vai conhecer aqui uma ferramenta que nós desenvolvemos para medir isso. Quem já assistiu a análise gravada que nós disponibilizamos como presente já viu essa ferramenta em ação. Com essa ferramenta, qualquer pessoa consegue descobrir o quanto de cada traço de caráter a mente de uma outra pessoa tem apenas analisando o formato do corpo delas. E isso a gente ensina a fundo na nossa formação online de análise corporal do Corpo Explica. Que, diga-se de passagem, é a única formação online no mundo que oferece esse tipo de conhecimento com técnicas e ferramentas próprias. E o mais
mais legal dessa ferramenta é que com a nossa abordagem você consegue bater o olho no formato do corpo de uma pessoa, descobrir que tipo de mente ela tem e depois você ainda consegue fazer o que a gente chama de acesso rápido para entender a história dessa pessoa. Eu não preciso ligar para a mãe do Elton para saber como foi a gravidez dele. Foi complicada, basta olhar o quanto de esquizoide ele tem. E você não precisa ligar para minha mãe para saber que eu mamei demais. E você não precisa ligar para minha mãe para saber como foi que eu saí das fraldas. Mas essa parte que molda o traço de caráter do masoquista você vai conhecer no próximo vídeo. Eu poderia colocar a culpa na doutora Vanessa e dizer que ela falou demais e por causa disso nós vamos precisar separar a explicação dos 5 traços de caráteres em 2 vídeos, deixando os outros 3 traços para o próximo vídeo, mas eu confesso que eu gostei de como foi essa aula. Mas como nós nos comprometemos em te entregar muito conteúdo, tudo bem. Só que olha só, como tudo aqui é muito novo para você e o seu mercado está passando por um momento de transição, é muito importante você aproveitar os materiais complementares que nós estamos te mandando por e-mail e ficar muito atento a todas as notificações para você não perder nada. E nada melhor do que ver a teoria sendo aplicada na prática, não é? Então, por isso, você não pode perder o nosso encontro online na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. Anota na sua agenda, cancela qualquer compromisso. Você não pode perder esse encontro. Nós vamos tirar dúvidas e vamos analisar 2 pessoas ao vivo e uma delas pode ser você. Nessa aula você vai entender direitinho como a gente separa as partes do corpo para identificar a intensidade de cada traço de caráter, como a gente separa o corpo ao meio para encontrar a relação de cada pessoa com seu lado feminino e com seu lado masculino, lado materno e lado paterno. O que a gente faz com o Corpo Explica é simplesmente incrível, mas o que eu mais gosto mesmo é que nós conseguimos compilar toda essa ciência em um método simples e replicável. Qualquer pessoa com as nossas ferramentas faz o que a gente faz. Você vai ver e vai poder fazer. Por isso você não pode perder a próxima aula, onde nós vamos te explicar os outros 3 traços de caráteres e te mostrar um método infalível para você começar a dar as respostas absolutas que as pessoas buscam e revelar para elas as verdades que elas tanto precisam. Se você está nos acompanhando até aqui, é porque você certamente já está decidido de que lado da inovação do desenvolvimento humano você quer ficar. E isso me deixa muito orgulhoso. De verdade, eu estou muito orgulhoso de você, assim como eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e de estar aqui entrando para a história do desenvolvimento humano com o Corpo Explica. Nós já somos a ferramenta de análise comportamental mais poderosa do mundo. Nenhuma ferramenta faz o que a gente faz em tão pouco tempo, com tanta profundidade e com tanta clareza, tanto para quem está aplicando quanto para o cliente. Nenhuma. E na próxima aula você vai entender o porquê. Agora que você sabe que Oral adora contato, capricha no seu comentário. Pode compartilhar com a gente a sua dúvida e a sua expectativa para o próximo vídeo. E eu faço questão de passar horas e horas lendo e respondendo cada um. E se tiver que chorar de felicidade, eu choro também. Lembrando que essa série de vídeos vai sair do ar na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Então se programe aí para acompanhar tudo direitinho, aprender o máximo com a gente enquanto esse conteúdo ainda estiver disponível. Nós te pedimos para acompanhar esse workshop como se você estivesse fazendo um curso. Então aproveite bem a sua apostila e não perca a explicação dos outros 3 traços de caráteres no próximo vídeo. O Corpo explica absolutamente tudo e se você gostou do que viu até aqui, não perca a próxima aula e capricha nos comentários. A gente se vê na próxima aula. Quando chega a fase da psicopatia, ela começa a perceber e interagir com o mundo além da mãe dela. Isso faz com que ela se sinta usada, manipulada. E essa é a dor do traço de caráter psicopata. O queixo vai ser mais pontudo, o ombro vai ser mais largo que o quadril, o sorriso vai ser mais torto e o olhar extremamente compenetrante. E é nessa hora que o caráter masoquista sente a dor da humilhação. Porque ele faz nas calças, gente, e alguém sempre briga com ele. Então o que ele faz? Ele usa a musculatura do bumbum para poder segurar o cocô. Sabe aquelas pessoas que têm a bunda mais batidinha, mais amassada? São as pessoas com um caráter masoquista mais alto. Ele fala que é quando acontece o choquinho mágico. E é literalmente isso. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. A dor da rigidez e a dor da traição. Essa criança, ela se sente traída, excluída. Afinal, a mãe falava para o menino que ele era a vida dela, que ele era o príncipe da mamãe, mas quando chegava a noite, ela dava um beijinho nele e
ia dormir com o papai. Nós queremos que pessoas comuns tenham acesso a isso, porque o corpo explica absolutamente tudo. E eu espero que até aqui tenha sido interessante para você, porque do lado de cá nós estamos amando tudo isso. Hoje eu falei para várias pessoas que esse foi o curso mais incrível que eu já fiz na minha vida. Então, gratidão, Gui, Vanessa, Elton. Realmente vocês já mudaram o mundo e eu não sei se vocês têm exata noção do que isso significa, porque eu já tive acesso a muita coisa incrível, a muita coisa surreal até, e eu nunca vi nada com o potencial de transformação desse curso. Primeiro, um potencial de transformar a profissão das pessoas, no sentido de ajudá-las a vender produtos, serviços, e segundo, porque o impacto que isso causa na nossa própria vida é incrível, né? Primeiro a gente fica assustado, né, ao reconhecer o nosso perfil. Eu fiquei muito assustada, fiquei 3 dias pensando muito sobre o meu perfil. Num primeiro momento a gente não gosta muito, né, de se reconhecer nos perfis, mas depois a gente se apaixona e consegue enxergar um monte de recursos, né, no nosso próprio perfil. E eu já me apaixonei por mim, já tô adorando saber que eu tenho aquele perfil, que bom que eu sou assim, como o Elton ensinou pra gente. E eu queria dizer pra vocês que foi maravilhoso perceber o potencial que existe dentro de mim agora que eu conheço isso tudo, principalmente porque agora eu consigo entender meus pais, meus irmãos. Agora nada vai conseguir pagar vocês, porque agora eu consigo entender meu filho. Muito obrigada de verdade. Eu sempre me achei uma mãe ruim pra mais ou menos. Depois desse curso, eu consegui me conectar com ele de um jeito que eu nunca tinha conseguido antes, em 5 anos. Então, muito obrigada, de coração. E esse trabalho de vocês é surreal, de verdade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo pra vocês. Façam aí o Corpo Explica 2, 3, 4, 5 mil. Eu vou comprar todos. E contem comigo para levar essa mensagem pro mundo, porque o mundo precisa de vocês, tá bom? Um beijo!